Muito bom dia! Seja bem-vindo a mais uma terça-feira com a gente. Bora tomar café nesse frio, do jeito que tá. Vamos falar hoje sobre a escalada, do zero à escalada, o sucesso de lançamentos digitais. Estou hoje com o meu co-host Danilo. Bom dia. E vamos ter convidados aqui da área de marketing, especialistas, para falar sobre lançamentos digitais, o sucesso disso e principalmente como acontece isso no bastidor. Então, estou aqui com Fernando e Gustavo da ISKR Lançamentos Digitais. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Samia. Obrigado, Danilo, pelo convite. É um prazer. E bora falar de marketing. Tem muita coisa para falar. Isso aí. Bom dia, Danilo. Bom dia, Samia. E vamos falar de marketing e lançamento. Maravilha, maravilha. Então, para a gente iniciar, vamos falar aí um pouquinho sobre conexão humana e a trajetória de vocês. Como foi que iniciou a trajetória de vocês no digital e como é que chegou ao ponto de ter uma empresa só disso? Bora lá? Bora. Seguinte, histórico, rapidamente. Eu e o Gustavo, nós somos quase que família, porque somos nossas primas, nossas esposas são primas, né? Então a gente se conhece há muito tempo, desde 2009. E a gente tem uma boa conexão. E desde que a gente se conhece, a gente sempre falava sobre fazer algo em conjunto. Ora estudando uma coisa, ora estudando outra. E em 2017 para 2018 a gente aluga um escritório para poder estudar à noite, para saber o que a gente ia fazer assim que a gente virasse a chave e saísse dos nossos trabalhos, né? Então em 2018 a gente entra para um escritório, que foi o escritório que a gente ficou até o mês passado, né, durante 6 anos. E nesse local a gente estudou muitas coisas, desde mercado financeiro a marketing digital. E a gente decidiu colocar o pé, de fato, no marketing digital, porque a gente viu uma grande oportunidade, muito pelo background que a gente tinha já de tudo que a gente tinha passado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer do episódio, mas a escolha pelo marketing digital foi pela oportunidade e porque era um mercado muito dinâmico. Desde sempre a gente percebeu que não seria algo monótono, que não é muito do nosso perfil, né? Principalmente o Gustavo, que o Gustavo, se tiver um mês de CLT na carteira de trabalho dele, é muito. Eu não, eu já vim do mercado muito tradicional, mas também sempre pivotando. Em alguns momentos da minha vida eu pivotei, como foi essa pivotagem que a gente fez em 2018. E em 2019, de fato, a gente abre a agência para começar a trabalhar com os lançamentos. Show. É isso aí. E só complementando o que o Fernando falou, então, uma das coisas que a gente viu que tinha potencial no marketing digital era velocidade e resultados. Então, a gente, com esse perfil, eu vinha de consultoria, então trabalhei em grandes empresas, conheci diversos negócios. Isso foi uma das coisas que a gente enxergou o potencial de acelerar essas atividades. E o marketing digital casava muito com isso naquele momento. Show, sensacional. Vou aproveitar para falar para você que está assistindo a gente, vai aparecer um QR Code embaixo do Danilo, para vocês se inscreverem no canal, acompanharem o nosso Instagram e já seguirem os meninos. Durante o podcast a gente vai colocar o Instagram deles para vocês conhecerem mais do trabalho. E já vou aproveitar para falar para vocês que no podcast da semana passada, o nosso convidado deu 2 presentes para sortearmos com a nossa audiência. Esse sorteio vai acontecer durante o nosso podcast, então você ainda tem chance de participar. A gente vai subir o link. Vocês vão ver qual que é a postagem, é de um vídeo. Vocês têm que comentar nesse vídeo. No final do podcast, nós vamos fazer o sorteio desses 2 brindes. Caso não dê tempo, a gente abre uma live no Instagram para fazer logo depois do podcast esse sorteio com vocês. E, voltando aqui aos nossos convidados, vocês perceberam essa sacada do mercado, que vocês conseguiriam investir, conseguiriam ter um retorno maior focando no marketing. Mas por que lançamentos? Por que lançamento digital? Vai lá, Gu. Bom, primeiro a gente dá um passo antes, né? Um pouco da combinação de perfil. O Fernando, ele tem um perfil de estruturar as coisas e colocar a parte de processos. Eu tenho um perfil de identificar oportunidades, se aquilo dá resultado ou não. Legal. E acelerar isso. Então, quando a gente tem esse perfil complementar, auxilia.
Quando eu estava fazendo, atuava como consultor, a gente fazia implementação de SAP em grandes empresas. Então, o SAP é um sistema de gestão e geralmente a gente, quando entrava... SAP, o famoso SAP. E quando a gente falava assim, o sistema vai de fato entrar no ar, era o famoso Go Live. O Go Live nada mais era do que um formato de lançamento, onde que a gente às vezes passava algumas noites que era semanas, às vezes meses, picos de atividade. O Danilo que ainda tem sabe muito bem como é isso. E isso daí era uma coisa que era uma rotina ali. Trazendo isso para o marketing digital, o lançamento... Mas uma rotina muito dinâmica, né? É muito dinâmica. Assim, você tem variáveis que você controla, mas tem muitas situações que saem do controle. E a forma que você precisa para se adequar de maneira rápida e ajustar e fazer o que precisa ser feito, era algo que por 18 anos foi muito rotina para mim. Quando a gente vem para o lançamento, identifica que o lançamento a gente precisa trazer a um curto espaço de tempo, passar a informação que a pessoa precisa saber e aquilo acontecer num evento ali com tempo determinado, isso foi muito simples para eu me adequar àquilo. E quando a gente identificou que isso é, de fato, um potencial de ganho muito grande que tem no digital, porque às vezes a pessoa ela olha como o digital, mas lançamento de digital no marketing digital é algo muito novo, diferente, fala assim, não, filmes são lançados desde quando? Quando a pessoa... Eu já acho que as pessoas acham que é simples, que só porque é digital, um post e um impulsionamento vira, e a gente sabe que não é isso. E a gente identifica a pessoa que lança um apartamento, ela faz todas as rotinas de um lançamento. O lançamento de um celular novo é porque depois, quando a pessoa trouxe para o digital, que estoura ali na pandemia, aí ficou muito visível para todo mundo. Mas antes da pandemia, a pessoa não entendia. Comprar um curso, mas é porque eles já viam o final, né? Exatamente. Não o processo do que acontecia para chegar na propaganda, por exemplo. Exato. Então, essa forma dinâmica e o potencial de resultado foi o que chamou a atenção para a gente entrar nessa área. Legal. O que vocês definem como um lançamento de sucesso? Lançamento de sucesso, ele começa muito antes do lançamento, né? Repita, por gentileza, olhando para a sua câmera, porque é um detalhe muito de importante. Sucesso começa muito antes do lançamento, mas muito antes. A definição de um projeto, a definição de você saber para que mercado, em que mercado você vai atuar, porque esse é o grande lance das agências ou das empresa, né? Porque a pessoa geralmente começa sozinho, ou uma, duas pessoas, no nosso caso mesmo, você tem uma barreira de entrada, ou tinha uma barreira de entrada, muito baixa. Então, quando o marketing digital começa a estourar ali para 17, 18, você tem o quê? Você tem as pessoas vindo para as redes sociais e falando, você só precisa de um celular. De fato, você só precisa de um celular num primeiro momento. Mas, se você não tem uma estrutura muito bem definida do que você vai fazer, que é um planejamento de qualquer negócio, como qualquer negócio, né? Então, você precisa saber que mercado que eu vou atuar. Porque o mercado ele vai dizer muito sobre o seu potencial de escala ou se você vai continuar patinando. É o mercado, o tamanho desse mercado que vai definir para você se você vai falar o seguinte, olha, eu preciso nichar e subnichar o que eu vou fazer aqui, eu quero uma parcela mínima, mas eu tenho um potencial, porque este meu mercado ele é um bom pagador e eu posso trabalhar com tickets mais altos, ou eu vou trabalhar com volume, né? Então aí que seria a recorrência. Não necessariamente só a recorrência, mas você fala em trabalhar com o volume, fazer lançamentos para um maior número de pessoas com um ticket mais baixo. Um valor mais acessível. Ok, está dentro também. Porém, você precisa entender sobre esse mercado. Esse mercado, ele compra. Porque tem muito mercado grande que às vezes as pessoas não são compradoras. Mas você tem mercados enormes que as pessoas são ávidas por conhecimento. Então você precisa saber qual que é o seu ponto principal. A primeira coisa, não comece falando sobre lançamento, sobre qualquer coisa na internet, se você só porque você gosta desse tema, falar sobre aquilo, achar que aquilo vai se tornar de fato um negócio. Não quer dizer. Ou simplesmente por querer vender. Ou simplesmente para querer vender, porque é óbvio. A gente já viu casos de pessoas querendo lançar cursos ou lançar um livro só para criar uma recorrência, mas esquecer de todo o processo por trás disso. É porque... E, vou lançar qualquer coisa em qualquer plataforma digital para ver se vende. É porque, por si só, o modelo de lançamento não quer dizer
que você tem um negócio, você tem um modelo de execução de algo para ser vendido. Só isso. O negócio é muito maior do que um Vai muito lançamento. além, né? Vai muito além. E eu acho que a concorrência também, quando você vai para o digital, porque assim, você tem que construir a jornada, né? Sim. Porque se você for lá no Google hoje, por exemplo, digital, qualquer curso de tal assunto, vai aparecer acontecer um monte. uma infinidade ali, Vai né? acontecer um monte. E o processo do lançamento, quando eu falei que ele começa muito antes, é porque, então vamos lá, a gente define qual é o mercado. Ok, esse mercado é grande o suficiente, tem um público ávido por conhecimento, essa transformação prometida, essa promessa, você consegue de fato entregar. Qual que é o posicionamento do seu especialista, qual que é o seu posicionamento, se você que está vindo à frente das redes, né? Como você vai fazer a estratégia para depois você olhar e falar assim, ok, eu posso lançar um produto, posso lançar, e como que essa oferta vai acontecer no final das contas. Porque isso daqui são alguns pilares fundamentais para você olhar para o lançamento como parte de um negócio seu. O que vocês estão fazendo aqui, esse podcast, ele é um braço, uma perna de algo que vocês já fazem no dia a dia. Sim. Perfeito? Nasceu bem depois, realmente. Tudo bem. A gente estruturou outras coisas antes. Isso, E exatamente. lançamento não é um negócio. É apenas um funil de vendas. Exato. Só que o potencial dele é que ele pega uma demanda e num curto espaço de tempo você levanta um caixa. Até Mas porque são projetos específicos. São Exato. Eu não vou vender qualquer coisa aleatória, eu não vou vender o meu negócio. Eu vou vender algo dentro dele, né? Uhum, Exato. E assim, é exato. só um formato. Assim como eu posso ter uma recorrência, eu posso ter um perpétuo, eu posso ter uma imersão que eu faça a venda, tudo isso são... O presencial, são são funis de tipos vendas. exatamente. O lançamento que teve uma época que o pessoal achou, não, minha empresa faz só lançamento. Não, lançamento você vai ter picos e vales. Então, se o seu negócio, qual que é o seu modelo de negócio? Essa é a pergunta que a pessoa tem que fazer antes dela Legal. querer começar a E eu entrar Até acho porque que- não dá pra gente fazer lançamento toda semana, né? Não Exato. dá, não dá. O lançamento é um evento, né? O lançamento ele tem começo, meio e fim, e o começo e o meio dele é tão importante quanto o final. É o começo e o meio dele que vai definir se você vai ter um bom lançamento ou não. Porque tem tanto processo, né? E aí, aí eu puxo a sardinha para mim, porque lançamento nada mais é do que um processo, né? Então, e eu sempre falo, processo vence improviso, sempre. O improviso ele tem que acontecer, mas se a sua métrica for improviso sempre, você não vira. tem processo, não vira. Você sempre vai Tem estar... que ser a exceção, né? Não pode Tem que ser a exceção. Não pode ser a regra, né? Exatamente. Tem aquela frase famosa, né? A exceção é a regra do burro, né? É isso, porque senão você fica nadando e vai morrer na areia. Esse é o ponto principal sobre você enxergar o lançamento como um processo que você precisa contar uma narrativa correta, você precisa estabelecer os seus padrões para você poder fazer, depois que acontecer o lançamento, identificar onde acertamos, onde erramos, o que precisamos melhorar. É simples assim, é como um trabalho qualquer. A grande verdade é que esse mito que se criou sobre o digital, de que é muito fácil, porque a barreira de um entrada ela não é grande, então isso é um mito. Não, só precisa de um celular. Não pode mais. Esquece Você isso. E eu pode acho que- começar com isso, mas você vai ter que evoluir. Hoje vai ter que- o começo é o processo, né? É E isso aí. dentro do que vocês falaram, acho que as pessoas às vezes se esquecem de que o erro também faz parte. O primeiro lançamento que você faz Sem dentro de um negócio Isso. não quer dizer que vai ser um estouro. Vendemos um curso no primeiro lançamento. Nossa, Aí, ó. um curso. Hoje, o que vocês identificam com a maior dificuldade de um lançamento de sucesso? Olha, primeiro, esses pilares são importantes. Um dos aprendizados que a gente teve foi não identificar, às vezes, um mercado correto. Por exemplo, não adianta se você tem... encontrei um especialista que ele tem uma audiência muito grande, ele é famoso, então o lançamento dele vai dar sucesso. Não necessariamente. Porque ele pode ter uma audiência grande, mas essa audiência é compradora? Já começa por aí. O mercado para qual ele vai vender é um mercado que tem potencial de compra. Se você já não identifica isso já no começo, não adianta você querer abrir e expandir. Mas a pessoa é muito famosa, vai vender. Não, às vezes é audiência de Às vezes dá entretenimento. errado. E De nós qualquer passamos jeito. por isso, nós fizemos isso. Nós caímos nesse erro por falta de conhecimento lá no início. Foi exatamente isso que o Gustavo está falando, aconteceu com a gente. Era uma pessoa estourada, com um Famosa, Instagram grande, muito próximo de um músico
mega conhecido, não tem ninguém que não conheça. Se falar o nome dessa pessoa, todo mundo vai conhecer esse músico. Andavam juntos e a gente foi fazer um lançamento, que era um lançamento da música, e não tem público. E o especialista muito bom no que fazia. Muito bom. Fora da curva total. Mas o problema não era a qualidade, né? Não era a qualidade do que... As pessoas gostavam de assistir ele, não de aprender o que ele fazia. Porque é exatamente isso. O tamanho desse mercado, quando você olha do ponto de vista musical, a gente tinha ali um público assíduo. Mas estava muito mais para ver o entretenimento. Sim. Do que necessariamente para aprender algo com ele. As pessoas não queriam aprender algo com ele. Acho que a gente acaba caindo também nessa questão do que vocês comentaram de seguidores, que a galera acha, às vezes, que é uma pessoa que tem inúmeros seguidores está garantida. E, na verdade, às vezes não. Às vezes é totalmente... Porque hoje a gente tem muitas formas de conseguir um ótimo número de seguidores. Pode ser realmente de forma orgânica, você pode realmente ter só conseguido pela sua trajetória, você pode ter impulsionado isso para conseguir, que também é super válido, e tem gente que compra. Então, assim, tem muitas vertentes dentro disso, e isso não significa o sucesso absoluto, e nem que vai dar certo. É óbvio que quem manda é o poder da audiência. Sim. Só que é melhor você ter um Instagram com 10 mil pessoas muito engajadas e compradoras, público certo, real, né? O seu ICP ali, do que você ter 100 mil pessoas que querem só entretenimento. Então, mas se você me perguntar assim, você quer o quê? Pô, eu quero mais ICP correto e muito mais audiência. Isso é o que todo mundo quer. Esse é o desejo. Você trabalha para isso. Esse é o cuidado que tem que ser tomado. Eu vou trabalhar para ter muita gente só para viralizar, ou eu vou trabalhar para ter gente que vai comprar o que eu posso oferecer e ajudar no final das contas. Tem que ter um cuidado gigante a respeito disso. Eu acho que a gente já consegue... Vai dar bom dia pro pessoal? Vou dar bom dia pro pessoal. Aproveitar que eu falou de audiência, né? Dar um bom dia aqui, ó. O Luiz Costa tá de folga hoje, né? Dei folga para ele hoje. Tô aqui. Bom dia pro Luiz, aqui Mundo dos Podcasts Brasil. Bom dia. Estão sempre com a gente. Muito obrigada. Inteligência Raiz. Bom dia também. Jonathan Vieira. Túlio Rocha, o grande Túlio aí também. Thaís Vilela, bom dia. Aí tá elogiando vocês, aí admiro demais esses dois. Olga de Jesus, bom dia. Quem mais aqui? Tudo de Sampa, bom dia também. Pessoal aqui, quem mais aqui agora? Ó, Paulo Roberto também, bom dia, Paulo. Legal. Pessoal, quem tiver pergunta aí também, manda pra gente aqui no ao vivo. Não esqueçam. Não esquece de curtir aqui. Com certeza, se inscrever no canal. Se inscrever no canal. A frase, né? Ativa o sininho. Tem que ter os call to action. Não tem jeito. E não esqueçam de ir lá na postagem referente ao sorteio do podcast passado. Nós vamos fazer esse sorteio no final do podcast de hoje. E só vai valer pra quem tiver comentado lá. E... já que a gente tá falando de audiência, a gente pode falar da nossa, né? Momento do patrocinador agora. Vamos lá. Porque depois eu já vou entrar com uma pergunta polêmica aqui. Vamos aquecer mais essa manhã. Vai, Danilo, aí é contigo. Vai colocar o vídeo agora. Aí, ó, foi da WL, ótimo. Parceiro para você. Para nós, é construir uma comunicação eficaz e sólida com o nosso cliente. É ser transparente e eficiente ao entregar segurança da tecnologia de uma forma sustentável para aumentar os lucros. Por isso existimos. Você só consegue melhorar aquilo que é mensurado. E por isso, é essencial ter um parceiro que traga o máximo de informações sobre o seu negócio e permite tomar as melhores decisões de maneira eficaz e sustentável. Temos orgulho de ter grandes aliados conosco desde 2016. E nós respiramos tecnologia. É evidente que entender as necessidades, oferecer soluções acessíveis e entregar resultados são os meios para construir um legado de confiança. Presente no dia a dia de mais de 200 clientes, proporcionando gestão em tempo real, decisões assertivas, mais produtividade, redução de custos, ganhando informações estratégicas e inteligentes para ser mais competitivo. Tudo isso só é possível devido à alta capacidade de nossos colaboradores e ótimo relacionamento com nossos clientes. Nossa missão é proteger sua gestão, seus processos, resultados e lucros. Enfim,
somos mais que uma consultoria. Somos parceiros. Eu já até decorei, eu fiz tantas vezes esse vídeo que eu decorei o áudio todo praticamente. Vai, Danilo, cadê o merchan, Danilo? Cadê? Vai. Não, Te ensinei direitinho. E hoje a gente tá aqui com a prova viva, né? Que hoje, além de parceiro aqui, o Fernando Gustavo da SKE, também clientes da WL, né? Consultoria especializada hoje em TI. A gente traz hoje para o mercado toda a expertise aí da parte de TI e tecnologia e também aí as soluções de telecom, né? Então, quem precisar, e o QR Code subiu aí na tela, esse é o do Conecta, né? É. Mas eles, entrando no QR Code, vocês nos acham, porque tem a divulgação lá no nosso Instagram também, vocês conseguem achar as empresas que a gente está patrocinando por aqui. Pro Ale colocar o nosso link aí também no chat e também. No próximo podcast eu quero palminha. Toda vez que tiver um merchan desse, eu quero um som de palminha no fundo. Fazer igual a Leila, né? Chamar a Alexa. Gente, a gente vai compartilhar esse episódio com vocês precisam assistirem depois, porque foi um episódio assim icônico. A Leila Navarra é uma palestrante bem conhecida no meio corporativo, palestras motivacionais para lideranças e equipes. E durante o podcast dela, ela comentou pra gente que ela deixa a Alexa dela programada para no começo do dia elogios, acordar ela com elogios pra ela e no final do dia com aplausos por ela ter aguentado o dia. Eu achei incrível. Muito bom. Foi muito bom, foi um episódio muito legal. Vamos aquecer um pouquinho aqui mais pra ver se a gente esquenta, porque tá muito frio. Eu sei que vocês lançaram um projeto recente, né? E vem à tona tudo que a gente tá conversando sobre pensamento, sobre o empresário entender esse processo, ele entender como funciona todas essas métricas para realmente fazer funcionar. Não é simplesmente ter uma agência, como por exemplo a Toca, não é só ter uma agência e largar na mão dela e acontecer do jeito que a agência der na telha, entendeu? Tem um processo e ainda mais, eu posso falar veementemente por ter uma agência que acaba às vezes sendo uma dor nossa, do cliente, do empresário do outro lado, ter a compreensão da importância de algumas coisas, de alguns processos. E eu sei que hoje vocês estão com uma certa consultoria, uma certa mentoria referente a isso. Eu queria que vocês contassem um pouco mais sobre esse projeto pra gente. Acho que eu vou me inscrever lá também. Né? Bom, deixa você aprender a mexer no Instagram primeiro. Uma das coisas assim que também trouxe do dia a dia, né? Uma empresa, ela só, nos projetos de SAP, só os projetos que davam mais certo é quando você tinha o dono ou os decisores de fato apoiando o projeto. Quando esses decisores não apoiavam o projeto, esquece. Fica uma guerra ali entre funcionário, consultor e quem vai fazer, porque ninguém está dando a importância. E a mesma coisa a gente identificou no digital. Então, o que a gente trouxe? O conhecimento que a gente já tinha de lançamentos, de marketing digital, do que a gente fazia com os experts, a gente falou assim, todo dono de empresa, ele é um expert, porque ele está à frente da sua empresa, tomando as suas decisões. Só que, no início desse ano, a gente entra numa mentoria, e nessa mentoria tinha muitas empresas tradicionais, e com faturamentos altos, de alguns chegando a meio bi por ano, e não estavam no digital com toda essa intenção e intencionalidade que hoje demanda das empresas. Quando a gente identificou isso, a gente falou assim, nossa, que mundo a gente está vivendo? Porque parecia que já era algo normal, porque quando a gente só respirava o digital. Quando a gente aponta e viu essa oportunidade, a gente falou assim, nossa, o que a gente faz no dia a dia pode ser um produto e a gente pode entregar isso com uma qualidade que, por exemplo, é algo que é muito nosso... coisas que a gente, as atividades que a gente faz no dia a dia, colocar todos esses processos para empresas. E quando a gente identifica essa oportunidade, a gente fala assim, temos um outro produto na mão. Aí, se o Fernando quiser complementar aí. Porque, na verdade, o que a gente tem destas empresas que vieram mais do meio tradicional, do modo tradicional, elas meio que perderam o bonde do digital, né? Esse boom do digital aí 14, 15, 16, 17, 18 e todo esse boom da pandemia, a pandemia trouxe a valor presente o que nós iríamos percorrer aí mais 5, 10 anos para poder chegar no digital. Só que muitas empresas tradicionais ainda assim ficaram pelo caminho, né? E é óbvio que tem que correr atrás disso. Tem que correr, não tem para onde ir. Por quê?
já tem estudos, né, tem dados. Na nossa imersão no mês de julho, nós mostramos para os empresários que estavam lá que um estudo da Conversion que diz o seguinte: para os próximos 5 anos, as empresas que não se posicionarem digitalmente, da maneira correta, intencionalmente, não é fazer panfletagem digital, é bem diferente disso. A maneira que... Explique, por que gentileza. é literalmente chegar, eu pego o menino do design, faz uma arte uma pronta, arte, né? e eu jogo na mão do menino do tráfego e coloco lá para poder rodar tráfego. Vai rasgar dinheiro. Isso é panfletagem digital. A mesma coisa que fazer panfletagem no farol. Não serve para nada hoje em dia. Então, as empresas que não se Eu vou pegar posicionarem, esse corte e vou distribuir para toda a rede da Toca. que não se digitalizarem intencionalmente, com pilares corretos para poder estarem no digital, elas vão perder, isso é estatística, já tem estudo, 40% do seu market share. Ou seja, as chances são de que muitas empresas vão fechar nos próximos 5 anos. E aí você tem muitas empresas do meio tradicional que não se digitalizaram e que precisam acordar. Infelizmente, você tem ali dentro um processo entre o fundador, que às vezes o fundador é um cara mais velho e ele não quer vir para frente aparecer. Hoje precisar ser humanizado. Exatamente. É o da panfletagem. Não adianta ter uma porrada de arte Você lá vê tudo aleatória institucional lá, e não ninguém ter vai uma comprar. pessoa, Exato. alguém real falando, entendeu? Porque você potencializa, a sua empresa chega num teto, mas isso daqui, a gente só está aqui porque a gente tem conexão com o Danilo, e vocês criaram esse projeto e a gente veio para cá. Se a gente não tivesse à frente das redes, se a gente não tivesse falado para o Danilo que há algum tempo atrás nós estaríamos fazendo essa transição, o Danilo provavelmente nem ia lembrar de nós, entendeu? Então, tem o Gustavo Fernando que tem agência lá. É isso que eles querem, né? Então você acaba tendo ali, com essas empresas, você tem uma objeção muito grande e você precisa quebrar isso. Existe um ciclo, obviamente, que essas empresas aí têm 10 e são passando de pai para filho. Então, já E quebrar esse paradigma Isso. antigo que E já a está lá. É gente- cultura, de né? dentro Cultura. da própria E empresa. a gente vive muito isso com alguns clientes, né? A gente tem alguns clientes específicos que você acaba criando uma amizade e acaba sim, conversando, começa a entender. Então, por exemplo, a gente tem cliente que criou um site, tem um catálogo, tem alguma coisa, a gente fala, não, mas vamos fazer assim. Não, eu quero, o meu público é uma pessoa de mais idade, não posso complicar, não, é aquele básico, um clique, mas acho que vem muito do que vocês estão falando, né? De pensar que tá tendo uma mudança geracional agora também na cultura A geração das Z já empresas, né? 28. já tem responsável por 28% da capacidade de mão de obra do país. Então você não tem para onde ir. E a gente tem clientes nossos ou projetos que acabaram entrando e saindo que falaram que assim, empresas grandes, que tinham clientes grandes de nome também, que falaram assim, eu preciso me divulgar na rede da empresa. Aí quando a gente começava a solicitar, né, beleza, a gente vai te ajudar com um roteiro, o objetivo final é esse, preciso que você grave um vídeo pra mim assim, assim, assim. Não, mas eu não quero aparecer. Eu falei, mas você me pediu o contrário, né, vamos lá. Você falou que você precisa aparecer, então eu preciso que você, no caso, apareça. Não, mas eu não posso me mostrar, não gosto. Ou assim, aí vem N histórias da carochinha, né? Tipo, mas o universo vai mandar medo coisas... da exposição e energias do julgamento, né? Nossa! E você vê que, assim, o pedido feito é realmente com que isso aconteça, mas a pessoa não consegue ter... não sei se é coragem, mas ela não consegue sair da zona de conforto que ela está. Eu acho que seria Mas isso, você sabe que isso, Samia, depois do evento que nós fizemos, a gente conversou com muitos empresários que estiveram ali, né? Despertamos algumas coisas em pessoas que às vezes não tinham visão nenhuma sobre isso ou que não gostariam de ter exatamente por essas objeções. E uma das pessoas que estavam lá, a gente conversou na semana passada, essa é uma objeção que a gente vai ter que aprender a contornar, porque ela existe e ela não está literalmente ligada só pelo fato dele não querer. É um desconforto emocional muito grande para ele, né? Para uma pessoa que nunca
apareceu em rede social alguma. Sejamos sinceros, se pra Então, gente que mexe com isso que dirá pra quem não mexe, Exatamente. né? Que esse medo do julgamento e tudo mais. Então você tem ali que saber que, olha, se ele tem este ponto, que é uma objeção tão grande para ele, como é que a gente vai contornar essa objeção e fazer com que ele coloque os testes para serem feitos? E é aquela história, né? Mesmo as grandes empresas que eles verem, mas eles contratam influencers, uma série de coisas. Você pode contratar um influencer famoso que for. Ninguém vende melhor a sua empresa Do que que você. Acabou. Não, Bom. e usando um outro exemplo muito prático disso que a gente também vivenciou agora recente, um cliente nos procurou e o mercado dele, a gente já conversou várias vezes sobre o digital, falou, não, meu mercado não está no digital. Bom, tudo bem, né? É aquilo que a gente falou, é uma construção e você tem que ir quebrando, né, as objeções. Mas a necessidade dele, o site dele era um logo com o telefone. E a necessidade dele era o que? Ele falou, eu preciso ter uma presença no digital agora. E aí, olha só, não é nem para vender, porque o mercado dele não está ali. Deve ser um mercado muito subnichado. Né? Mas qual que é a questão? Não consigo contratar. Pronto. Por quê? Porque as pessoas procuram a minha empresa, não acham ela na rede social, e a galera não vem fazer entrevista. É isso. Exato. Então, E é isso, as pessoas olham mesmo. Então, quer dizer, já hoje a necessidade, acho que, de estar no digital não é nem só para alavancar todas as cliente, quer dizer, já virou algo muito além disso, né? Não, e um exemplo, se a gente pegar, se você tiver que fazer alguma cirurgia, alguma coisa, algum procedimento dentário, aí você recebe a indicação de algum dentista ou de algum médico. O que você vai fazer? Você vai pesquisar sobre ele. Vai olhar. Ó, quem que é um médico bom? Quem que é um dentista bom para eu fazer isso? Deixa eu ver quais os pacientes já passaram por lá. E é o que você falou, o marketing por indicação é o mais certeiro que tem, porque ele já vem com a confiança de uma pessoa que já utilizou o serviço ou teve aquele contato. Mas de qualquer forma, a pessoa vai querer pesquisar. Não, uma prova muito viva disso hoje, que eu acho que, não sei se é um dos assuntos que mais tem, mas por exemplo, se a gente pegar algumas ferramentas, o que você vai ver de vídeo de restaurante, hotel, é uma enxurrada, né? Isso tem pesquisa também, que eu vi recentemente, falando que hoje, por exemplo, eu não me lembro a porcentagem ao certo, mas na pesquisa estava falando que tinha um número X de pessoas que as pessoas frequentarem restaurante assiduamente e estava literalmente condicionado à qualidade de divulgação no Instagram, específico no Instagram, que as pessoas para pesquisarem referência ou era Instagram, às vezes TikTok. Por quê? Porque gravam os pratos, gravam o ambiente, então assim, a experiência toda, né? Acaba sendo quase que uma experiência sensorial antes de você estar no Sem local. dúvida. Quantas vezes você não compartilha alguma coisa com o seu esposo, sua esposa, com um amigo, porque você gostou daquilo, legal, já manda. Vamos lá, É vamos marcar. É isso. E até a gente fez essa dinâmica no evento que a gente fez para os empresários, que foi: quem viaja aqui e faz pesquisa para ver como é que é o hotel, como é que é o lugar. Aí todo mundo levantou a mão e falou assim: e como que você está fazendo na sua empresa? Aí todo mundo, entendi. Porque outro dado também, 70% das decisões são tomadas antes mesmo, de compra, são tomadas hoje pelas pessoas antes mesmo dela entrar em contato com a empresa, ou por telefone ou por WhatsApp. Se nesse projeto, nesse trajeto de 70%, você não apareceu para essa pessoa, significa que você não entrou dentro das empresas para ela poder fazer o julgamento de se era a empresa A, B ou C, você não estava lá, você não existe para ela. No caso de uma viagem, ela já tomou a decisão de viajar. Isso, só resta saber se vai para o seu hotel ou para o do concorrente. Se foi por indicação de alguém ou independente. Mas mesmo assim, não, vai nesse aqui que é muito bom. Mas às vezes a pessoa vai ter um gosto diferente. Tem gente que vai querer mais aventura, tem gente que quer um negócio mais de conforto. Você vai ver foto, vai ver recomendação. Vai. Até uma agência, né? Eu viajei recentemente, aí você vai numa agência, uma vai puxar a sardinha pra rede tal, a outra não, vai nessa rede tal que é legal. E aí você acaba falando, pô, e agora? Pra onde eu vou? Aí é onde você vai pra... É incrível. Olha o tempo que a gente ficou falando desse assunto e a gente tá batendo, no fim, em autoridade digital. A gente tá falando simplesmente de autoridade digital. É esse posicionamento, né? A palavra posicionamento que todo mundo fala. Na verdade, eu volto lá nos 4 pilares que eu comentei no começo para falar sobre
marketing digital quando a gente pega os especialistas para poder estruturar todo um projeto. Com essas empresas tradicionais é exatamente a mesma coisa. Qual é o lado positivo? Elas já têm um negócio rodando. Eles já ganham dinheiro nesse meio tradicional. Eles já sabem o que estão fazendo. As chances são de potencializar é muito mais rápido, e não vou falar fácil porque não tem jogo fácil no digital, mas existe um futuro, uma perspectiva muito mais rápida de acontecer do que se você falar, olha, hoje eu vou começar um trabalho do zero no digital. Não, você já tem algo rodando. Então essa virada de chave, né, essa mudança de mindset mesmo sobre, olha, o que eu faço hoje, eu preciso só deixar isso claro nas redes sociais de uma maneira estratégica e intencional, vai só potencializar. Não tem como ter algo que vá trazer degradação para a sua empresa. Sendo bem feito, sendo feito estrategicamente, só tem a ganhar. Então esses empresários eles precisam acordar para isso, porque, e aí na sua pergunta, volta lá, de fato, não dá para, que o Gustavo falou assim, olha, quando o gestor, né, o dono da empresa entrava dentro do projeto para poder olhar isso com as mãos dele ali e tomar as melhores decisões, serve exatamente hoje com as agências que estão trabalhando para essas empresas. Não dá para você fazer sozinho. Se você delargar para uma agência, ela não vai ter o poder e a capacidade de fazer isso sozinha. É um negócio que tem que andar de mãos dadas. Porque a cultura está com a empresa. Se ela não passar o que ela quer transmitir nas redes sociais e o posicionamento dela... A orientação vem da agência. Vocês falaram, eles precisam entender. Isso. Entender o processo, entender o porquê de cada coisa. Porque senão fica muito vago. Eu do lado de cá passar, olha, a melhor estratégia é essa. Mas eu tô falando de um olhar simplesmente digital. Eu não tô lá dentro para realmente entender o cerne, se é a melhor estratégia para aquilo. A gente falou disso, né, em outro podcast também, né, sobre a questão de entender realmente, de fato, aquilo que a gente fala lá atrás, né? Os primeiros passos quando você vai abrir uma empresa, né? Isso. Missão, visão e valores, né? Quer dizer, a gente precisa tem que estar muito alinhado isso, mas assim, o que a gente vê é que às vezes dentro da empresa isso não tem essa definição. Cada pessoa dentro da empresa, sendo sócio, sendo funcionário, segue uma vertente diferente. É isso. Eu fico brincando do Danilo não saber mexer direito no Instagram, mas assim, é um caso real dentro da maioria dos empresários que precisam divulgar a empresa. Eu vejo hoje que tem gente que ainda não sabe a diferença de um story para um post no feed. Pra gente que está acostumado nesse caminho, é ridículo. Mas pra eles realmente é uma dor de cabeça. Eu tenho clientes que assim, quando vão pedir alguma coisa pra mim, aí, eu quero um banner. Eu falei, você quer um banner? Mas é pra subir na rede social. Eu falei assim, me explica melhor. Você quer que suba onde, né? Às vezes eu mando print com seta, olha, aqui, ali, tipo na bolinha, sabe? Mas essas são as obrigações. Aí você vai tentando deixar o mais didático possível, né? Exatamente. Quando nós entramos nesse Mastermind, né, a gente resolveu tirar um pouco, sair da bolha do digital e ir para um outro ambiente onde falava sobre vendas. Porque a gente queria pisar em outros lugares que tinham outras pessoas que não estavam no digital, e para confirmar de fato, né, obviamente agregar conhecimento para a gente, porque nós estávamos passando sobre um processo de estruturação de área comercial, e nós queríamos também ter algumas confirmações. A gente falou, acho que isso aqui é o caminho. Quando nós chegamos lá, como o Gustavo comentou, tinham quase 50 empresários, só tínhamos nós como agência digital que olha para essa qualificação, né, de geração de demanda qualificada para chegar ao melhor lead possível. Existe todo um processo para que isso aconteça, onde você vai ter na ponta lá um custo de aquisição desse cliente menor do que se você ficar colocando tráfego em performance, porque eu preciso vender. Quanto mais você olha para a performance hoje, com todas as concorrências que tem, mais caro você vai pagar para essa pessoa se tornar seu cliente. Então você tem que fazer um trabalho de base muito bem feito, que sempre foi o que a gente sempre fez no digital. E quando a gente se dá conta de que esses empresários faturando muito dinheiro num ano inteiro,
não tinham um site, não tinham um Instagram, não se posicionavam, não sabia Quer dizer, basicamente nada sobre não estava geração. explorando todo o potencial ali, Não né? explora. Então você está olhando para um lado que é para vendas, e isso tem que ser olhado mesmo, porque existe o processo, quando está bem azeitado, ele obviamente vai potencializar a sua capacidade de conversão, mas se a pessoa que estiver chegando aqui, ela não tiver nutrida o suficiente para poder chegar preparada, você está trazendo uma pessoa desqualificada para tentar converter alguém que nem necessariamente é o seu cliente. Sim. E hoje as empresas, na grande maioria, estão com a maior parte dos clientes vendendo para pessoas que não são necessariamente seu cliente, porque o processo de chegada desse lead aqui, dessa pessoa, ela não está pronta. Ela está trabalhando com pontas soltas. E aí, se você não trabalha essa nutrição ao longo do tempo, esse cara vai chegar desqualificado, não tem Eu acho dúvida. legal Você você comentar isso sobrecarrega o time de vendas, o comercial, e aí você vai ter que o comercial é ruim, porque ele tá agendando e não tá fechando, mas o problema tá antes. E aí é uma escada, porque aí começa, porque a arte tá ruim e a culpa é do designer, mas a pessoa de tráfego é ruim porque não tá conseguindo trazer o lead qualificado. E eu acho que isso que você trouxe... É muito maior. muito... O buraco é muito maior. E o que você trouxe sobre o tempo é importante, que as empresas normalmente acham que a gente impulsionar ou fazer uma campanha de tráfego no Google, algo nesse sentido, que assim... Lançou num dia, a campanha no Amanhã outro... tem que estar caindo o lead, 50 né? ligações. E assim, não é. Tem todo esse tempo de maturação da própria plataforma. Quanto tempo a sua empresa começou a vender? Não, e a gente tem mais um problema, né? A equipe de venda está preparado? Porque hoje é uma coisa que eu falo praticamente em todo podcast. Essa questão de você falar, não, vou programar uma IA, vou colocar ali, ela vai atender, vai falar, vai tocar, o meu processo comercial inteiro é automatizado. Até que ponto é eficiente, né? Porque hoje eu pelo menos assim, o que eu vejo do mercado é que muita gente não quer estar ali falando com uma IA, quer ser atendido por uma pessoa. Não, fala, eu quero ter atenção ali, eu quero alguém me atendendo, eu quero alguém... E a pandemia acabou acelerando muita coisa, mas perdeu aquele negócio, né, da reunião ali, de todo mundo sentar na mesa, conversar. Então, é uma transformação do mercado, uma transformação, assim, vamos dizer que global, que eu falo que, assim, a gente teve que aprender a fazer as coisas no susto, na marra, e errou aqui, vamos fazer, porque foi algo que ninguém esperava, né? E hoje a gente ainda, assim, o mercado foi para um lugar que não voltou e talvez nunca mais volte, né? Porque vendas né? transacionais, a IA, ela hoje já está preparada para poder fazer venda transacional, venda de um ticket baixo, que é perguntas e respostas ali que você consegue obter de uma forma muito simples, e eu não preciso de alguém me prestando uma consultoria. Agora, uma venda consultiva, onde eu vou demandar mais perguntas, onde eu preciso ver, mesmo que digitalmente, o olho no olho, né? Uma venda de 50, 40, 60 mil reais, você quer olhar para a pessoa e você quer ter a certeza de que aquilo vai me dar tranquilidade, que é o que o Gustavo fala, que no final das contas, o que as pessoas compram? Tranquilidade. Sim. Eu tô comprando serviço aqui, eu não quero ter dor de cabeça, cara. E é muito do que a gente na WL vende, né? Porque, por exemplo, hoje qual que é a informação mais importante da sua empresa? Né? O que é mais importante da sua empresa? É o dado, é a informação que você tem lá. E hoje é o que a gente faz a administração. E a disponibilidade, né? Você entendeu? Então, por exemplo, hoje às vezes a gente se depara com uma situação, a pessoa fala, poxa, não preciso comprar um computador, um equipamento, mas não vou investir. Fala, gente, legal, mas vamos lá, vamos supor que você é uma indústria, você tem ali, tem que dar vazão na sua mercadoria, você tem caminhões ali chegando todo dia para coletar, legal. Aí você tem, às vezes uma empresa não é muito grande, tem uma pessoa que é responsável pelo faturamento. Tá, qual que é o impacto? Você não quer investir numa solução eficiente, mas qual que é o impacto de você ficar sem faturar 24 horas? Sim. Ou, né, como algumas outras empresas, qual que é o impacto de você perder tudo que você tem? A gente tem que, né, fazer uma estratégia. Hoje, nuvem, né? Backup em nuvem, local, eu estou aqui, estou ali, tem uma replicação, tenho isso, tem aquilo, tá. Qual que é o impacto de você perder tudo, começar do zero? Então, assim, eu acho que essa transformação do mercado, ela foi imposta meio que na marra, e assim, muita gente ainda não está preparado, seja no marketing, seja, acho que para todos os setores. Para a questão tecnológica. Eu vou aproveitar agora que eles vão subir um vídeo
referente ao sorteio, pra galera ver o vídeo, o que é. E aí eu vou aproveitar pra gente tomar mais um café, porque pra mim tá muito gelado aqui dentro. Vou aproveitar para que os meninos vão servir mais um café pra gente. A Lê tá no ponto, pode jogar o vídeo mesmo com áudio pra galera poder ouvir, tá? Pessoal, hoje de manhã a gente esteve lá no podcast ConectaCast. Foi incrível, que bate-papo gostoso. E lá eu falei que eu ia dar 2 presentes. O primeiro era um atendimento de URI inicial para uma empresa que vai ser sorteado. E o segundo presente é uma inscrição ao meu curso Narradores de Livro, que é um curso online. Então, se você assistiu e quer participar, as informações estão aqui embaixo na descrição e vai lá no link da bio, porque o link do vídeo tá lá, tá bom? Show de bola, um abração. Pessoal, hoje de manhã a gente esteve lá... Volta pra mim, pega aqui, ó, câmera pra mim agora, vamos lá. Galera, vai nesse vídeo no Instagram do ConectaCast, comenta, eu preciso que vocês comentem lá quais são as regras, coisa básica. Se inscreve no canal no YouTube, segue a gente no Instagram e segue o Dimas. O link do Instagram dele tá na descrição. Você fazendo isso e comentando lá, você já tem como participar. Vamos fazer o sorteio disso no final do podcast, não esqueça. Se vocês fizerem esse caminho, vai no vídeo, tudo bonitinho, você tem como ganhar. São 2 presentes, então vão ser 2 pessoas sorteadas, tá? Aproveitar aqui para dar bom dia para mais uma galera que entrou aqui com a gente. Joline, bom dia. Marcelo, Daniele, Carla. Aí aqui quem mais? Robson, Lucas, Jonathan Vieira. Obrigada, gente. Bom dia aí, obrigado. Obrigado aí todo mundo acompanhando. Aí o Jonathan Vieira comentou aqui, 2 monstros sagrados do marketing. Parabéns. Gente, eu vou ter que botar as palminhas, porque esse era o momento perfeito pra ter palminha batendo no final do comentário. Cadê? Vamos automatizar aí. Não, eu vou colocar, eu vou deixar depois os meninos pro próximo. Eu acho que vai casar muito ter as palminhas no final de alguns comentários aqui. Eu quero ver, eu queria abordar agora com vocês, já que a gente tá falando da WL, questão de LGPD. Não sei se pode, mas vou perguntar ainda assim. Eu queria ver se vocês poderiam abrir com a gente um case real. Se pode citar o nome, beleza. Se não pode, a gente... Tranquilo. Vocês só citam o caso, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouco de um caso real de um lançamento que deu muito certo. Mas assim, para mostrar como todo o processo, todos esses pilares fazem a coisa no final dar certo. Bom, qual? O que você acha? Qual de vários, dos 1000? Graças a Deus tem vários projetos que deram muito certo. Teve um que a gente, pode ser aquele que em 2023 a gente estava em 4 pessoas e a gente fez 7 dígitos em pouco menos de 2 horas. 7 dígitos é mais de R$1 milhão. Em 2 horas? Em 2 horas. Na verdade, 2 horas no lançamento, né? Mas de novo. É onde a gente conta a história. Todo o processo. Começa bem antes disso, né? Foi um lançamento do quê? Lançamento do mercado financeiro. Legal. Né? E é um processo muito bem desenhado. Uma coisa que a gente sempre fala, quer fazer bons lançamentos, conheça o mercado que você está atuando. Qual que é o X da questão? Um lançamento onde você não conhece o público, você não conhece o especialista, você não conhece a história daquele mercado, você tem um conhecimento muito raso, então o resultado vai vir raso também. Não espere você ter bons resultados se você não tiver profundidade sobre o que você está falando, né? Porque o especialista em si, ele pode não ser o cara mais técnico, ele pode não ser a pessoa com a melhor didática, mas se você como estrategista tiver os conceitos muito bem definidos, você consegue colocar o produto e essa oferta num formato onde a audiência vai entender muito bem aquele contexto, sem ela se preocupar se o seu especialista é o cara mais didático e perfeito do mundo. Um parênteses, o Ale que fica nas nossas vozes, muito obrigada pelo café. Obrigado, Ale. As vozes no nosso ouvido. É o seu café. É o meu café. Então, neste lançamento, a gente vinha já, e outro ponto, né, sobre essa questão de você se colocar em teste o tempo inteiro. Então a gente está sempre consumindo muito conteúdo e fazendo muito essa curadoria para que a gente tenha
o melhor conhecimento para aquilo que a gente está fazendo no momento. Esse lançamento que o Gustavo comentou foi um lançamento bateu R$2 milhões o lançamento, né, em uma semana, os 7 dias. Esse lançamento foi um lançamento onde a gente fez uma construção de uma narrativa muito bem feita e fazendo a composição de elementos que qualquer trabalho no digital, seja do empresário ao especialista, por menor que ele seja, você precisa ter alguns pilares muito bem construídos. Então, como eu falei de novo, do mercado, o do DNA digital, que a gente chama, e especificamente falando sobre DNA digital, a gente tinha uma construção de ideias sobre o especialista que levava isso para o público de uma forma que ficava muito mais fácil, entre aspas, né, a compra daquela ideia. Por quê? O especialista tinha uma história, né, e essa história foi muito bem contada. Então você trabalha crenças, você trabalha o líder, você trabalha os aspectos visuais, tem os símbolos, né? Então o especialista ele tem um uso de uma calculadora que ele usa há mais de 40 anos, é uma HP12C. Essa HP12C ela é parte integrante da comunicação dele, a ponto de pessoas, né, alunos que entram para o projeto, né, para o curso, eles vão comprar uma HP12C. Eles querem ter a HP12C que o mestre deles tem. Os comentários, 7 dígitos em 2 horas, eu preciso, hein? Pessoal animou, viu? Mas eu acho quando você coloca em números, né? E é interessante que, assim, o investimento nesse lançamento específico foi de R$150 mil. Então, exato, a gente está falando de um ROAS, né, um retorno sobre investimento sobre anúncios de mais de 10. Então, se eu coloquei R$100, me voltou mais de 1.000. É essa a conta. Mas eu acho que uma coisa importante da gente falar também para quem tá ouvindo é qual foi o tempo, né? Por exemplo, eu quero fazer isso também, então vou fazer isso agora, projeto, semana que vem a gente está se a gente quantificar, né? Mesmo, foi o quê? De 6 meses? O projeto em si é um projeto que a gente já vinha trabalhando desde 2020. Então a gente fez muitos bons lançamentos. Nós já vários lançamentos. Muitos lançamentos. Sim. Já. Mas este lançamento em si, Uhum. especificamente de um tempo para o outro, foram 3 meses. Do último lançamento para esse lançamento. Mas já vinha trabalhando. Mas já vinha numa crescente. Já vinha numa crescente. Tinha todo um trabalho por trás. E você está ali continuamente evoluindo o projeto. Então você vai fazendo melhorias no projeto. A gente começou com um projeto que ele não tinha um curso online, criamos um curso online. E a gente, quando chegou em determinado ponto, a gente tinha mais de 15 produtos entre online e presencial. Então a gente vai construindo ecossistemas. E isso também é uma coisa que a gente trouxe para os empresários. Porque uma coisa é, trazendo para um comparativo com o empresário, ele já tem aquela indústria dele, aquele mercado dele, ele já trabalha e comercializa aquilo. A gente, às vezes, com o braço digital, vai criar novas oportunidades. Então é o dinheiro novo ali. Então eu tinha um produto online, digital, ok, a gente criou outros subprodutos, depois a gente foi fazendo combinações, criando presenciais. Sim. E assim, sempre resolvendo um novo problema do cliente, porque às vezes não é só criar produtos, é quais os problemas que eu quero resolver. Então, são sempre linkados a dores. Isso, cada cliente, produto, né? tem que resolver Alguma um problema. Acho que é uma ótima oportunidade para falar do nosso produto. E por mais incrível que pareça, o papo tá tão bom, já estão batendo 1 hora já de Já conversa. estamos indo pros finalmente já. Eu falo, nós temos o costume de mandar uma pauta de perguntas para eles, para os convidados estarem direcionados, o que a gente vai falar. Gente, nunca dá tempo de fazer metade. Metade. A gente vai ter que mudar, eu escolho sempre as específicas, porque, vamos ter que começar a colocar 2 horas. A gente não faz a vai ter pergunta, jeito. aí vocês trazem toda a vertente, a explicação. O assunto vai, que a gente não vê a hora passar. Fato. Então, Vamos colocar agora o vídeo da Toca. Ale, por favor. vamos colocar, por gentileza, o falado, né? Que sempre tá com a música. Inovação começa com uma comunicação autêntica. Acreditamos no poder da criatividade para transformar marcas e negócios. Valorizamos as relações e ajudamos marcas a estabelecer conexões autênticas e eficazes. Buscamos clareza no seu mercado, perfil do cliente ideal, histórico e principais gargalos do negócio. Nossa expertise em marketing digital e estratégias personalizadas impulsionam resultados reais. Vamos juntos criar histórias que impactam e inspiram.
Comunicação, inovação e resultados. Esse é o nosso compromisso. Toca aqui. Toca aqui, seja muito bem-vindo à Toca. O resto é contigo. Eu acho que o papo hoje tem tudo a ver com a Toca, né? As nossas dores. A gente já vem, a Toca do Coelho, né? A gente já vem aí ao longo de 2 anos trabalhando, ajudando clientes a imergir também um pouco nesse mundo digital, né? E assim, as dores são acho que são as mesmas. Tem uma coisa que a gente pode compartilhar, é as dores, né? Não queria me expor, mas vou fazer, né? A briga com ela é direta. Não, você precisa gravar, você precisa fazer. Porque a Toca tem não dá GWL. tempo, não dá tempo. E pra mim, a visão é o que vocês falaram. Pra mim, tá na panfletagem. E eu cobro deles, que eu preciso que eles apareçam, que eles façam vídeos, mas olha, é um parto pra Mas conseguir. isso aqui é um formato interessantíssimo para você produzir conteúdo com uma data marcada, sem você precisar. Você acha que isso foi Né? estratégico? Porque aí eu pego o corte daqui. E aí onde a agência ela precisa ser estratégica mesmo. Tá bom. Foi o que a gente falou, contornar as objeções. Sim. A dificuldade é essa? Como que a gente transforma isso numa oportunidade? E que eu ainda não fiz isso com clientes. Não conseguem gravar vídeo, convidei pra vir no podcast. Peguei todos os cortes deles. E eu acho que o melhor, né, é que a gente conseguiu juntar tudo isso, né? A Toca apoiando o projeto, a WL também. E uma preocupação sempre nossa também foi... É legal a gente trazer para quem está ouvindo, expor, porque assim, às vezes você vê uma empresa de sucesso lá, você fala, nossa, legal. Ou às vezes não precisa ser uma empresa gigante, mas ali, poxa, a pessoa foi lá, construiu, tem o suor dela, tem a empresa, né? É o que eu falo, a gente, como empresário, a gente não é responsável ali só pela empresa, a gente é responsável pela empresa, pelo cliente, pelos funcionários, né? Então, você tem uma responsabilidade muito grande, né? E aí, veio esse apoio foi muito importante, né? E aí a gente consegue juntar tudo e trazer isso aqui pro podcast, de trazer essa passagem, né? As dificuldades para quem tá ouvindo ali, porque às vezes quem nunca pensou em desistir, né? Fala, eu acho que isso é natural. Nossa, um ótimo gancho. Nenhum projeto, aliás, a gente mais errou do que acertou. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas, de fato, é clichê, mas é isso mesmo. Você mais erra do que acerta. É realmente um ótimo gancho pra gente já ir pra... E só te cortar um pouquinho, mas eu acho que é legal também do erro, porque assim, você descobriu uma maneira nova de como não fazer. Isso aí. E você só alcança o acerto errando. E é muito o estilo do jogo de golfe. O jogo de golfe tem gente que acerta em uma tacada? Tem, mas é raríssimo. O que eles vão fazer? Cada vez mais a bola tem que estar próximo do buraco. Então ele vai acertar, beleza, agora tem que diminuir essa distância. Menos força aqui, mais força ali. Não é toda vez que você acerta uma bicicleta ali no futebol. Essa aí já é prata da casa. Eu acho legal porque a gente já consegue abordar, que é uma pergunta já pra gente fechar isso com chave de ouro. E nós fazemos essa pergunta para qualquer convidado. É a última pergunta, sempre. Porque é o que nós gostamos de ouvir dentro da vertente da história de cada um. O fim parece sempre semelhante, mas são sempre com outras vertentes, né? E eu queria, dentro disso que a gente estava comentando, o que vocês poderiam deixar de conselho para quem está assistindo a gente, ainda mais para empresários, pessoas que empreendem, que mesmo errando, mesmo sendo difícil, mesmo com vários erros para um acerto, que o processo precisa ser seguido, não tem como burlar etapas, que ele vale a pena, ainda assim. E qual foi a importância de parcerias durante esse processo de empreender? Parcerias é o que vai te alavancar. É só você entendendo que a construção da sua empresa ela é fundamental, você olhar a porta para dentro, mas é da porta para fora que as melhores oportunidades acontecem. Então, a gente se deu conta disso com quase 2 anos e meio de agência, que a gente estava muito olhando para dentro, construindo o que precisava ser construído, mas as melhores oportunidades, elas vêm quando você está num campo de batalha e algo, às vezes, diferente do que você está acostumado a fazer. Então, participar de eventos é você construir parcerias ao longo do caminho. A gente só sentou aqui nessa mesa hoje porque nós conhecemos o Danilo,
que é cliente de um outro cliente, que foi cliente nosso Então, também, tá que vendo? foram as parcerias que São foram sendo relacionamentos, criadas, né? foram os relacionamentos. Então, assim, parceria, a porta para fora é o que vai te dar capacidade de crescimento. Hoje a gente tem novos clientes entrando na agência porque a gente resolveu sair de uma bolha do digital, pisar num outro lugar e, assim, dar as caras, mostrar. Eu E tenho um perfil... sair de dentro, né? Sair do operacional. Eu tenho um perfil que é um cara muito mais analítico, muito mais da gestão e tal. Então, assim, às vezes é muito desconfortável para mim, eu ter que ir para um ambiente e tal e ter que fazer ali o Network, né, o o networking e tal. Hoje está mais tranquilo. Eu nunca tive problemas em falar em público nem nada, mas eu sempre fui muito cara da porta para dentro. Então, É o do computador. assim, ó, eu tô olhando aqui e eu preciso fazer esse negócio crescer. Mas aqui eu vou arrumar a casa. O crescimento ele é do lado de fora. Não, pode falar. Uma coisa até que também é muito claro, e pra gente, tanto é que até faz parte do acrônimo da nossa empresa, que é intensidade distorce tempo. Se você se propõe a fazer qualquer coisa no digital para sua empresa, se você põe intensidade, você distorce tempo. Se você vou fazer um vídeo por semana, é melhor do que nada. Faz 2 por semana, faz 3, faz 10 por semana, você distorce tempo. A sua audiência vai crescer, os seus resultados vão acelerar. E aí a parte do acrônimo, porque o ISKR é de intensidade, soluções, Kaizen e resultados. Então, e a intensidade Cadê minhas literalmente... palminhas? E a intensidade literalmente é algo do nosso DNA mesmo. Tá A vendo? gente... Tem um porquê do nome, gente. Tá vendo? Não é aleatório. Tudo tem um propósito, né? Um porquê. É incrível. E acelera mesmo, assim. Então, quando a gente tá para consumir conteúdo, a gente que orgulho, é um brand muito bem conteúdo, construído. é muito conteúdo que a gente consome, porque se você não tem repertório, você não vai em oportunidades com ambientes dialogar com aquela pessoa e às vezes fazer parcerias. Então, muitos parceiros que a gente tem hoje, inclusive a WR, por exemplo, a gente sempre vai ter essas pessoas que... Bom, de tecnologia. Eu tenho quem manja de tecnologia. A gente já tem um parceiro de tecnologia. Se a gente vai falar, às vezes, de oratória, vai falar de posicionamento, algumas empresas, a gente fala de tráfego, a gente tem parceiros de algumas áreas que são complementares. E é isso que acelera o jogo de todo mundo. É o ganha-ganha real. Ter braços. Exatamente. Porque a gente não é uma empresa que faz tudo. Não tem, nem não tem como isso existir. Não, né? e a gente está no mercado, então vira e volta aparece alguém, poxa, mas Danilo, cara, eu precisava de alguém para arrumar o ar-condicionado aqui da sala do CPD que deu problema. Quer dizer, então você acaba... Isso é um hub, é um pool de soluções. Porque não tem jeito. E eu acho assim, pegando até essa questão da intensidade que vocês falaram, eu acho que é muito do objetivo que a gente tem também, que é, poxa, eu quero fornecer ali um bom atendimento para o meu cliente, eu quero que ele tenha uma experiência legal, e se ele puder na necessidade ali, eu também quero poder ajudar. E se eu posso ajudar e ainda fortalecer o meu hub, é a solução perfeita, né? Você vai cada vez mais fortalecendo parcerias de sucesso. Né? Então acho que... Queria aproveitar para dar bom dia aqui também para o Daniel, Kleber, Sheila, Maria, o Túlio aqui de novo com a gente e a Juliana. Gente, muito obrigado aqui pela audiência, viu? Muito obrigado pelos comentários. Danilo, acho que você já pode dar suas considerações finais também. Considerações finais, eu acho que a gente vai ter que marcar um outro, mas porque Gente, foi muito bom, o tempo foi só curto. Nunca é suficiente. Não, a gente já... eu tinha uma pauta com mais ou menos umas 15 perguntas. Não foram 6. Caramba. Não foram feitas. Tem mais alguma polêmica? A gente soltar a última pra... Não, a nossa última é o fechamento da parceria. Porque eu vou ter muitos cortes e eu acho inadmissível no meu próximo podcast não ter as palminhas. Porque ele ainda fechou com chave de ouro falando sobre construção de brand. É isso. Entendeu? Então, assim, foi sensacional. Construção de brand é um assunto para um podcast inteiro. Tranquilamente. Realmente. Porque tem muita empresa também que acaba pecando. Vou criar um nome do meu nome, faço um logo bonitinho, aí lá na frente, quando vai fazer um lançamento de alguma coisa, não tá com o brand estruturado, não tem audiência, não tem autoridade, não tem posicionamento. Gente, é assim, ó, não dá pra pular degrau. Ponto. Não dá. Não vai assunto para um podcast inteiro.
criar temporadas, né? Justamente. Temporadas. Vamos criar aqui uma temporada de E imersão assim é com aqui. todos, tá? Todo mundo que participou vai ter que voltar pra terminar o assunto que a gente iniciou aqui. Ah, mas é um programa bom, né? É um programa bom, é isso. um programa bom. E o pessoal já sai daqui com a data do retorno garantida. Já abre o looping. Gente, vocês querem deixar mais algum recado, mais alguma mensagem para quem tá com a gente aqui? Enquanto eles falam, o pessoal sobe pra mim o Instagram deles na tela pro pessoal ver enquanto eles finalizam, tá? Que aí vocês já fazem o merchan também. Boa. Cara, acho que o recado, na verdade, é para quem, né, empreende, tá nesse mundo digital, né? Tem que ter uma curadoria. Cuidado com o digital, ele te proporciona muitas oportunidades, mas ele pode te trazer um problema muito grande, que é a comparação, né? Então, o digital, você compara a sua empresa com a empresa do vizinho, o seu negócio com o negócio do vizinho, e parece que a grama do outro é sempre mais verde, né? Na verdade, está todo mundo, né, vivendo praticamente as mesmas dores, só que em escalas e proporções diferentes. Então, a gente tem um tamanho, o vizinho tem outro, o outro tem um tamanho ainda maior, mas todos eles com mesmas dores. Dor de geração de demanda qualificada, dor de vendas, dor de pessoal. Então, está todo mundo vivendo o mesmo. A diferença é o estágio em que ele está. Então, comparação no digital é péssimo, assim como qualquer... Só que, então, o que você vai fazer, né? Cara, eu vou estudar mais. Eu preciso parar de ser raso e eu preciso me aprofundar, né? É isso que a gente faz. Então, de novo, a gente olha sempre pro digital como uma capacidade de geração de demanda qualificada, de estruturação, de crescimento de empresa, e você precisa, de fato, parar de ser raso. O digital é leitor de headline. Chega disso, tem que se aprofundar. Então, senão o resultado é raso também. Legal. Sua vez, Gustavo. E uma coisa assim que a gente sempre usa essa frase, né? Faz o melhor que você pode com o que você tem. Porque você nunca vai ter os recursos ideais, o tempo ideal, o investimento ideal. Mas aí, e para que isso não impeça a pessoa, não. Quando eu tiver com mais tempo, eu entro no digital. Não, quando eu tiver com mais... Quando eu organizar todos os equipamentos aqui na empresa... Não, começa. Mas assim, a gente sempre também toma um cuidado, porque não é de qualquer jeito. É o melhor que você pode com o que você tem. Então, eu gosto de trazer isso também, porque tem muita gente, eu participo de muitos eventos, que o pessoal é melhor feito do que mal feito. Não é assim. Não é de qualquer jeito. Vamos lá, não é de qualquer jeito. Mas você precisa iniciar. Isso aí eu não concordo com isso aí também. Não, eu não concordo. E é sempre uma polêmica, porque sempre que alguém fala isso, ainda mais em palestra, gente, eu murcho, assim, o rosto fica transparente, não tem como. E aí, no final, eu acabo comentando, eu falei assim, galera, precisa iniciar realmente de algum lugar, mas não pode ser mal feito, porque o resultado vai ser muito pior se for mal feito. E aí, ó, estamos na tela com o Instagram da ISKR, lançamentos digitais, e eu acho bacana isso que você trouxe. De Casa Nova também, né? De Casa Nova. Gente, depois vocês vão ter que vir pra contar qual que é o porquê da espada. Eu achei muito legal, assim, eu queria entender o porquê da espada. Rapidamente, mas é uma premiação, não é nossa, mas é uma jornada da Eduz. E aí você tem que ir construindo, de fato, uma jornada com eles que está ligada diretamente ao faturamento. Legal. E a espada é uma das premiações. Daí, ó. Isso, essas são algumas das premiações ao longo dos anos que a gente teve. Trocaram de faixa. Que legal, que legal. Isso é mais uma prova de que um trabalho bem feito e você saber levar e construir cada um dos processos, não pular degrau, esse é o resultado. Olha o tanto de premiação. É isso. A gente consegue alcançar, desde que seja feito, bem feito, mesmo que não tenha tempo, não tem... Isso. Com os recursos que você tem, a melhor forma que você pode entregar. Eu tenho uma mentora que eu estava falando sobre alguns processos que a gente estava passando dentro da empresa, que precisavam melhorar, e ela falou assim... eu gostei muito da frase, porque
acaba calhando nisso, não é fazer mal feito, mas ela falou assim, você precisa trocar a roda do caminhão andando sem deixar o caminhão bater. Isso. É isso. Então você entra no loop, né? Eu não faço porque eu não tenho, eu não tenho porque eu não faço, e aí você fica estagnado, né? E Não sai assim, do lugar a gente nunca, não né? pode não fazer, senão não vai pra lugar nenhum, não Isso. pode deixar de fazer, né? isso. Então, meninos, eu quero agradecer muito, agradece. muito a participação de obrigado. vocês. Foi muito bom e foi muito rápido. Foi! Muito rápido, Foi passou muito rápido. Passou mais de uma hora já, mas assim, foi um bate-papo sensacional. A gente conseguiu trazer várias vertentes aqui dentro Sim. de marketing, dentro de lançamentos mesmo, entender um pouco melhor do bastidor, dos processos que acontecem. Foi assim, um papo muito legal. Queria agradecer nossa audiência aqui no YouTube, aqui no Ao Vivo, tá sempre com a gente aqui, a galera fiel aqui. Muito obrigado também. Todo que tava mundo. aqui acompanhando a gente. Agradecer você, né? Obrigada por estar comigo mais um dia. É sempre uma luta. Muito obrigada, sério, Danilo, Não, mas pela agora- participação. Você tá Obrigado. melhorando a cada dia, a cada podcast tá ficando mais natural, tá muito bacana A gente poder tem que- ver essa construção. Muito obrigado. A gente tem que fazer depois um vídeo do background. É, né? Antes então, e depois, né? gente, os bastidores aqui é caótico. Relembrando vocês que nós estamos encerrando o podcast, mas vamos fazer a live no Instagram para fazer o sorteio, tá? Então, se você for lá, se você comentou, você pode participar e você pode ganhar ou uma URA personalizada para sua empresa ou um ingresso, um ingresso para um curso de narração e oratória. Então, bem bacana aí para todo mundo que trabalha com Bacana. empreender, né? Gente, muito obrigada mesmo por vocês virem tomar café toda terça-feira com a gente. Ainda mais manhã esse gelada. frio. E assim, sempre batemos números recordes no ao vivo. Vocês essa hora da manhã. Muito obrigada mesmo por estarem com a gente. E a gente espera vocês na próxima terça-feira. Até a próxima. Faltou minhas palminhas de novo.